Exato. E aí, assim, eu queria estender essa pergunta para você também, né, em relação a essa versão do São Paulo para o jogo dessa terça-feira, porque o São Paulo ele está muito embalado. E isso passa também pelo meio-campo, que a gente vai comentar, mas também pela zaga, né? A gente tem até uma arte interessante aqui da nossa produção que mostra números do Ferrarese contra o Vitória, que foi uma partidaça dele, e também do Sabino, né? Dois jogadores que foram bem nesse confronto diante da equipe do Vitória. Não temos Arboleda, temos Alan Franco, Ferrarese e Sabino na zaga, os três zagueiros, oremos para que ninguém machuque, mas o São Paulo vem com uma versão defensiva muito equilibrada e também consegue, né, esse meio campo, né, que a gente comentava, o Bobadilha e o Marcos Antônio, ninguém esperava, e de repente os dois hoje dominam o meio campo do São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco em relação à forma que chega o São Paulo para essa partida, assim. Sabe, na real, para mim, o São Paulo sempre teve essa versão defensiva muito boa, né? Era o que a gente pedia. Eu e o Renan pedia há muito tempo que trazer o jogo para o nosso lado, para a parte competitiva. E, cara, acho que o Crespo é igual. O Crespo não faz nenhum milagre, ele não inventou, não está inventando uma roda diferente, nada. Ele está fazendo simples. Ele está potencializando as peças. E aí eu acredito também que o São Paulo chega para esse jogo na melhor versão, talvez nas últimas 2 temporadas, em questão de produtividade e competitividade. Então a gente olha a que ponto chegamos, né? A gente escolhe desacelerar no jogo para talvez atrair o adversário, para então a gente conseguir mudar o estilo de jogo, mudar a versão. E aí eu não sei se por coincidência ou não, por cansaço, por algum motivo, a gente escolhe desacelerar no último jogo quando os nossos jogadores mais fortes entram. O Luan, que entra com muita força para puxar o contra-ataque, o Lucas, que ainda readquirindo condição física, já é a característica dele por si só acelerar. O Luciano também, que entra com a confiança no teto. Então, assim, a gente escolhe desacelerar quando o nosso maior vigor físico está em campo. Então, já é uma escolha inteligente, por coincidência ou não. O São Paulo chega no seu melhor momento para jogar contra talvez o seu adversário, o seu teste mais difícil. Ano passado a gente pega o Botafogo, quase classifica, o Botafogo se sagra campeão, mas eu acho que o Atlético Nacional, depois do Botafogo, vai ser o teste mais difícil do São Paulo. É difícil jogar lá, é um time que impõe uma condição física boa, que tem um ritmo alucinante, que a gente vai ter que ficar de olho no meio-campo, sim. Os caras vêm num vigor físico muito forte. Eu acho que Marcos Antônio e Bobadilha vão ter que ter aquele autocontrole entre em excesso de confiança e aquele jogo mais simples ainda, porque os dois, parando para pensar, fazem o simples muito bem feito, são gigantes. Então eu acho que a gente vai ter que, rapaziada, ó, hoje vai ser diferente, hoje a gente não vai poder dar mole, não vamos ter aquele espaço que o Vitória nos deu, a gente vai ter que ser um pouco mais incisivo, um pouco mais rápido e inteligente. Então, acho que vai ser. Tem tudo para ser um bom jogo. Sinceramente, eu acho que o São Paulo, se jogar do jeito certo, consegue trazer um empate de lá. E aí, cara, trazer o estádio abaixo, como é de costume para os São Paulinos, decidir em casa com um time que constrói, aí, irmão, aí o barato vai ficar louco. Mas esse primeiro jogo, pensando no amanhã, primeiro jogo importantíssimo, um baita teste, principalmente para aquelas brechas que que eu vinha citando, o Renan também, que o nosso meio-campo ali estava aquele segundinho atrasado. A gente não foi testado ainda nessa parte. Eu acho que amanhã vai ser um bom teste para todos os jogadores. Não acho que o Rodriguinho vai ser titular amanhã também, já me adiantando um pouquinho aqui. Acho que ele vem com o Alisson, André e Luciano, por questão física, né? Vai ser um jogo mais de contato fora. E acho que no segundo tempo talvez ele mude, mas para amanhã eu iria com o São Paulo bem mais conservador. Ferrarese e Sabino sem arriscar muito também, se expor muito, passando da linha do meio campo. Rapaziada, o simples bem feito funcionou até agora. Amanhã vamos de simplesinho, feijão com arroz, para a gente decidir em casa e aí sim colocar o nosso melhor momento em prática, decidindo perante nossa torcida.
E só uma coisa importante também, aproveitando isso do Wilson, né? E como é claro também o trabalho e a ideia do Crespo em não desgastar as peças. Ele já teve uma experiência muito ruim na primeira passagem, né? Em que ele também, na minha visão, tinha que ser responsabilizado. Acho que ele também tem parcela de culpa sobre o desgaste da galera na primeira passagem, porque a diretoria chega para ele e fala: ó, seguinte, Paulistão, Copa do Mundo, é sem pausa, sem descanso, sem trégua, bota todo mundo aí para jogar e forte abraço. E aí, obviamente, ele aceitou. E ele aceitando, ele também assume o risco da galera se lesionar, da galera cansar, da galera ir para sua estafa mental e física. E foi o que aconteceu na primeira passagem, onde ele teve muito problema de lesão, muito problema digamos assim, de falta de peças, né? E eu acho que ele também tem responsabilidade por ter aceitado isso. Dessa vez, ele chega já com mais bagagem, mais estofo, mais títulos, um peso maior para discutir com a diretoria e para tirar a sua responsabilidade, como ele faz nas coletivas. E, já que eu ia falar isso, e é top isso, né? O bicho fica tão nego velho de uma passagem para outra que ele fala: ó, vocês já sabem minha resposta, é a diretoria. Eu não tenho nada a ver com isso, é eles. Não, e assim, quando ele chega para o São Paulo na primeira passagem, ele não tem essa bagagem, ele não tem esse cacife de chegar e peitar a diretoria de forma tão clara. Eu até achava muitas vezes o Crespo, se a gente for retornar nas coletivas, até um pouco passivo quanto à questão de falta de peças. Ele não fazia reclamação, ele não dava nenhum indicativo que a diretoria precisava procurar alguma coisa, alguma solução. Agora não. Contratação, direção. Eu só piloto o carro, quem monta o carro é a direção. E eu acho isso muito bom, mas ao mesmo tempo ele, como treinador, ele parece ter muito claro, que ele precisa fazer algumas modificações ao longo dos jogos para poupar os jogadores, para poupar a energia. Por exemplo, o Mike ficar até o final, eu acho que o Mike, não é que ele comprometeu, mas ele não foi um gênio de lateral direito. Ele teve diversas dificuldades para mim no primeiro tempo, por mais que ele tenha participado do gol, ele teve diversas dificuldades no primeiro tempo. O segundo tempo, ele deu uma melhoradinha, só que ele toma um cartão bobo, em que claramente, como é um jogador fazendo a sua estreia como 11 inicial, às vezes ele perde a cabeça sem querer, falta de malandragem do jogo, e faz uma segunda falta e toma um vermelho. Mesmo assim, o Crespo certamente parou e pensou e falou: eu prefiro manter o Mike aqui do que colocar o Cedric de forma desnecessária num jogo controlado, sendo que eu vou precisar do Cedric lá em Medellín. Então, ele vai fazendo essas mudanças pontuais, né, descansando os jogadores ao longo do tempo. Isso mostra nas escalações, porque desde que chegou o Crespo não repetiu escalações, não repetiu, nenhuma foi igual à outra, nem de um jogo para outro, nem de, sei lá, esse jogo, primeiro jogo, nada. Tudo tem alguma coisa diferente, porque ele precisa fazer essas modificações. Ele precisa poupar a energia dos jogadores. Quanto a isso, Gabriel, deixa eu falar uma coisa rapidinho. O Atlético Nacional jogou na sexta-feira, eles jogaram na sexta-feira pelo Campeonato Colombiano, ganharam por 3-0, e o time foi praticamente todo reserva. Praticamente o time todo reserva que entrou em campo. Então, do ponto de vista físico, eles estão bem descansados, vamos dizer assim. Eles estão bem preparados fisicamente para esse jogo, né? E o que é característica deles jogando lá, né, no estádio deles é aquela pressão inicial. O estádio, né, tem essa característica e tal. É um detalhe a ser observado e ser levado com muita seriedade, com muita importância. Essa é a questão da pressão inicial. O São Paulo tentar manter a sua característica da posse de bola, tirar essa pressão inicial com a posse de bola, se possível. Não vai ser fácil. Concordo com o Wilson, acho que é o teste mais difícil em diversos aspectos, né, depois que o Crespo chegou, mas é um detalhe muito importante aí para você não comprometer o confronto, né? Isso aí é um detalhe que, com certeza, o Crespo está trabalhando ali com os jogadores, mas é um detalhe que tem que ficar aí
registrado, que é muito importante. Tricolor!